Gravando, vai lá. Então a gente vai para a página 26 da apostila, né? Apostila, da nossa apostila de estudo, da Eu Sou de Seus Propósitos, página 26. Olha, essa parte da figueira, ela é bem rapidinha, bem tranquila, porque ela fecha um pensamento que a gente já estava construindo desde a oliveira e desde a videira. E a figueira tem quase a mesma intenção da videira. O arrendamento também acontece, ou seja, da mesma forma que Jesus planejou a igreja para os judeus, através da simbologia da videira, Jesus faz a mesma coisa na figueira. E nós arrendamos a simbologia da figueira para a gente também. Só que a figueira tem algumas particularidades que envolve a grande tribulação. Isso aí é um assunto bem interessante, com os fatos que vão acontecer daqui para frente no futuro, claro, que é a grande tribulação, que é específico para o Estado de Israel. Então, o que a gente pensa, o que a gente sabe, que o Espírito Santo fala com a gente, é que nós, a igreja, não participaremos da grande tribulação. Nós conversamos isso na aula passada, onde nós nos retiraremos antes, com o advento do anticristo, a igreja é retirada, a igreja vai para o céu, para o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro, e o Estado de Israel, os judeus, aqueles que não se converteram, e as pessoas também que não creem que Jesus é o Salvador também vão participar da grande tribulação. Não é só judeu, não. São todas as pessoas que não creem que Jesus é o único, suficiente Senhor e Salvador, não creem que a salvação é do Senhor Jesus. Então, junto com os judeus, que já é um povo escolhido, já é um povo endurecido por natureza, já é um povo escolhido para acontecer, e outras pessoas, aí você vai contar de todos, é, não crentes de todos os lugares do mundo, vão participar da grande tribulação. Então não é só para judeu. Porém, a grande tribulação é um tratado, é uma ira do Senhor contra todas as iniquidades do povo de Israel. Então, essa foi uma pequena introdução para a gente entender do porquê que tem o figo temporão, e o tópico do nosso título do nosso capítulo, que é preciso ser temporão, e para a gente fazer uma conexão lá com a grande tribulação. Então, na página 26, eu botei que é preciso ser temporão, e daqui a pouco a gente vai entender o que é isso. A figueira tem uma simbologia muito interessante, que ela é mencionada na Bíblia, a primeira árvore mencionada. Aí eu coloquei, ó, a figueira foi a primeira árvore a ser mencionada na Bíblia. Está lá em Gênesis 3, de 6 a 7. Botei aí que viu a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para ter entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu-lhe para seu marido. Ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Neste versículo aqui, eu só estou dizendo que Deus pediu para que eles cozessem folhas de figueira para cobrir as suas partes íntimas. Eu não estou mencionando que a figueira é a árvore do conhecimento. Eu não posso, ninguém pode alegar que é a figueira, a figueira é a árvore do conhecimento, que a Eva comeu o figo. Eu não estou mencionando isso. Tá? Isso aí, se vocês quiserem dar a opinião de vocês qual é essa árvore, fiquem à vontade, mas eu não posso falar porque eu não tenho certeza se é a figueira. Até Mas porque se a Bíblia não fala de forma não aberta, fala, não fala o aberta. importante é Mas o assim, simbolismo da figueira que a Bíblia dá esse simbolismo. Aí a gente entra nessa. e dá muito a entender que é. A gente fica até assim, será que é ou não é? Só no céu que a gente vai saber se é figueira mesmo. Mas pode ser muito que seja o fruto, que seja a figueira sim. Mas a gente não pode fechar nisso.
Eu só estou comentando que eles cozeram folhas de figo para cobrir as partes íntimas. Então, foi a primeira árvore a ser mencionada. E tipologicamente, a figueira é a árvore símbolo de Israel. Então, pode ser que seja mais um arsenal aí para a gente fechar alguma coisa sobre a figueira nesse sentido. Tá? Mas a gente não pode fechar porque a Bíblia não menciona, a gente não pode cometer esse erro. Na página 26, fala que na região, toda a região da Palestina, do Gezer, da Babilônia, da Mesopotâmia, eu coloquei mais na região do Gezer, mas chegando perto do deserto da Judéia, que os figos foram encontrados em escavações. Então, os figos são bem antigos, que datam ali perto da época de Gênesis, entendeu? Então, mais um arsenal aí para a gente fechar essa confusão aí da árvore do conhecimento, do entendimento, e E assim, também o tem uma outra, simbolismo da figueira, né? e o simbolismo, né? E tem um outro mistério aí que os judeus, para isso é costume até hoje, eles têm a cultura de orar e meditar debaixo da figueira para ganhar mais entendimento. Então, assim, as coisas vão muito para cima da figueira aí nesse mistério aí, mas gente, Marcelo, vamos lá. eu fiquei com uma dúvida aqui. Você citou lá no início da humanidade, você foi lá, literalmente no Gênesis. E aí você Sim. citou que quando Adão e Eva descobriram que estavam numa condição de pecado, e para cobrir a nudez, a vergonha deles, eles usaram folha de figueira. Mas isso serviu? Foi suficiente? Não, não serviu. E teve que fazer mais alguma coisa, né, Daniel? Deus Teve teve que que fazer mais. sacrificar um Teve que, animal teve que sacrificar um animal. Olha para só a cobrir o tipologia de para encobrir o Jesus. pecado. Teve que derramar Isso. sangue, é isso? Teve que derramar sangue. Tipologicamente, Jesus já estava lá, No no Gênesis, meio de Adão e Eva. É isso apontando. aí. Então a figueira Apontando. não foi suficiente. Não foi suficiente. Que é, Deus teve que sacrificar um então animal então para. eu tô gostando. Tá ficando bom, Tá né? Essa, ficando essa tipologia da interessante. figueira tá ficando interessante, né? Na página 27, a gente fala um pouquinho sobre os temporões. Na página 27 fala: no outono, suas folhas caem e voltam a florescer no inverno e no começo da primavera. Os brotos nascem em fins de março e os figos dessa época são chamados temporões. São os melhores, uma vez que se conservam gostosos e doces até a maturidade, que só ocorre em junho. Os figos tardios brotam em agosto, nos galhos de cima, dando origem assim à segunda grande colheita. Olha, essa parte de colheita de figo é super interessante, porque tem uma colheita justamente no início da primavera e ali no verão, que são os temporões, que é o melhor figo que tem, e tem uma colheita super tardia lá em agosto, de figos também, que são bons. Enfim. E vamos fixar que existem essas duas colheitas de figo, uma no outono, uma na primavera e verão, e outra em agosto. Vamos gravar esses meses, tá bom? Primavera e verão, que é de maio a junho, e em agosto, que não tem nada a ver mais com primavera e verão. Então, e os figos, eles são mencionados em algumas passagens bíblicas. Eu coloquei em Cânticos 2:13, que a figueira já deu seus frutos verdes, e as vides flor exalam seu aroma, levanta-se meu amor, formosa minha, e vem. Então, Salomão, né, ele colocou a figueira e a videira como árvores para inspiração. Até aí tá tudo ok. Miqueias é outro que comenta, Miqueias 7.1, está na página 27 isso. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como o rabisco da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que minha alma deseja. A outra menção
a cacho de uva para comer no verão. Ó, vamos gravar essa aí, primavera e verão, tá? Esse versículo é importante pra gente. Ai de mim, porque eu estou feito como as colheitas de frutas de verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uva para comer, e nem figos temporãos que minha alma tanto deseja. Então a gente tem um mistério aí nessa colheita aí do figo temporão, e a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Oséias passa como houve o arrendamento da vinha para a igreja, para nós agora, tirada de Israel vai para a igreja. Oséias 9 e 10, na página 28, ele faz isso, ele compara a descendência de Israel com os figos temporãos. Porém, a iniquidade do povo revela que o plano inicial do Senhor para a salvação de Israel foi adiado. A mesma coisa que aconteceu com a vinha do Senhor está acontecendo com o figo. Oséias 9:10 fala: Achei a Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ou seja, como a nossa frutinha sorek lá, a nossa uva sorek, também o nosso figo temporão foi arrendado para a gente. Agora nós somos a nossa uva sorek e a igreja também é a nossa temporãzinha. Então, pela iniquidade de Israel, o arrendamento passou para a igreja, para a gente, os gentios, que aceitaram Jesus como Salvador, e Israel vai ser julgado posteriormente. Quem tiver com alguma dúvida aí já vai soltando, tá? Se tiver Marcelo, rápido, alguma o coisa que aí. seria uma fruta temporã? Então, a fruta temporã, a gente vai começar a destrinchar No sentido essa literal. palavrinha. No sentido literal ainda. Temporã. Temporão é que chega antes, não é isso? Que aparece antes, não é? É isso aí. É que aparece antes, é que vai antes. Então, Chegou a gente primeiro. está na. Chegou primeiro. Temporão. E a gente continua na página 28 e a gente começa a fazer uma mençãozinha da sombra da figueira. Até hoje isso acontece. A sombra da figueira também era muito apreciada pelos judeus como local de oração e reflexão, pois sua densa folhagem impede que o sol a ultrapasse. Foi debaixo da sombra de uma figueira que Jesus viu Natanael orando. Vocês lembram o que Jesus falou para Natanael? Eis aí um verdadeiro israelita. Foi essas palavras que Jesus falou para Natanael quando viu Natanael orando. Então eu coloquei o nosso versículozinho, João 1:48. Disse Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu: Disse-lhes: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então, segundo a crença judaica, debaixo da figueira é um local de oração e meditação e de entendimento. Isso é muito interessante, porque nos dá uma sensação da figueira, possivelmente, né, sem fechar claro, a árvore do conhecimento, a gente não pode afirmar, mas dá muito a entender, dá muita menção que é. Né? E agora a gente entra numa fase super importante do nosso entendimento sobre o temporão. A palavra diz, página 28, que Jesus se aproxima de Betfagé. Olha o que significa Betfagé, casa de figos. E não encontrou mais os figos. Amaldiçoou a figueira que secou até a raiz, anunciando o castigo de Israel por toda a rebeldia e rejeição de seu povo. Indo para a página 29, eu coloquei as referências. Marcos 11 fala: E, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas,
porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. E logo em seguida, né, passando um pouquinho, no Marcos 11, eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Aí é uma parte muito interessante, porque quando Jesus fala que não era época de figos, isso aí não é em forma literal. Aí, viu, Brenda, como a gente tem que tomar cuidado? Porque era sim época de figos, porque Jesus morreu em que época? Na Páscoa, não foi isso? Mês de Nissan, Páscoa, que é o que? Lá, primavera indo para verão. Então, nessa árvore, olha só, nessa árvore, nessa figueira, tinha que estar lá contido os figos temporãos, mas não estava contido nenhum figo temporão. Por quê? Porque o arrendamento, ou seja, Israel, saiu da condição de figo temporão e passou para a igreja. Somos nós. Por isso que ele não achou figo temporão. Olha só o mistério dessa passagem aí da figueira seca. E ele secou a figueira. Secou a figueira. No dia seguinte já não tinha mais nada. Não tinha mais nada. E como simbolismo da sequidão e do coração duro do povo de Israel. Estéreo, né? Israel ficou estéreo. Israel, espiritualmente falando, Israel não consegue produzir mais frutos, mais filhos espirituais. Quem produz filhos espirituais é a igreja, é o evangelho. Com certeza, é o evangelho. E dentro dessa nossa reflexão sobre os figos temporãos, que deviam estar contidos aqui, mas não estavam, porque Jesus estava nessa época, a época da Páscoa, a primavera, os fios deviam estar lá, mas não estavam. Ele olhou para o figo como simbologicamente, né, dizendo: onde estão os meus figuinhos temporãos que eu tanto quis levar? Onde está o meu povo? Onde está aquele povo que deveria estar comigo e não está? Que seria Israel, que seria os judeus, que seria o povo dele. Mas isso não aconteceu. Não achou figo. O figo só tinha folha. E a gente começa a fechar um simbolismo muito importante, porque como o figo temporão simboliza a igreja, nós temos que lembrar o seguinte, que lá na página 26, 27, existe uma segunda colheita de figos em agosto. Existe uma segunda colheita de figos em agosto. Quando a gente pensa que existe uma segunda colheita de figos em agosto, a gente pensa o seguinte: vai acontecer uma colheita do Estado de Israel, vai acontecer uma colheita do povo judeu, vai acontecer uma colheita muito grande fora do tempo, porque os figos temporãos, a igreja do Senhor já está recolhida, já está arrebatada, e vai acontecer uma segunda colheita grande, tardia, na grande tribulação. Olha só como são as coisas. Existe uma segunda colheita no mês de agosto. Tipologicamente, simbologicamente, Jesus não desamparou seu povo. Ele não vai deixar Israel à míngua. Ele vai trazer Israel, claro, para a grande tribulação, para a ira do Senhor, para o povo reconhecê-lo como o Messias, porque os judeus só vão reconhecer Cristo como Messias na grande tribulação. E pior ainda, no finalzinho, porque até os 3 anos e meio eles vão achar que o anticristo é o Messias. Olha que tristeza. E vai acontecer um monte de coisa lá na grande tribulação. E dentro desse tópico do mês que vai ter uma outra colheita, Jesus em Marcos 13, 28, na página 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Ué, Daniel, mas ele não secou a figueira? Sim. Caramba, aí de repente em Marcos 13, 28, você vê que não tem uma grande... em Marcos 11, 20, ele secou. Marcos 13, 28, ele já falou... Ele conta uma parábola sobre as figueiras.
ele já profetizou algo muito importante, né? Sim. Aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Ou seja, ele Nós aponta para o sabemos, futuro. Porque se naquele aponta para o momento futuro. ali, a figueira estava seca. Mas Estava aí ele dá seca. uma esperança na parábola, que são 2 capítulos Isso, seguintes. Ele fala, ó, eu sequei isso. a figueira. Mas aí ele lança uma profecia, fala assim, olha, mas quando o ramo tiver maduro e tiver broto nas folhas, aí vocês vão saber que está próximo. E essa marcação, joga lá para cima. E essa marcação, esse versículo é tão importante tanto para Israel como para a igreja. Porque isso ele fala para Israel. Porque ele dá uma esperança para o povo de Israel na grande tribulação. Só que ele marca uma cronologia super importante para a igreja. Então, na página 29, eu comento. Jesus fez uma marcação cronológica importante na parábola da figueira. Em Marcos 13, 28, que a gente acabou de ler, ele fala de um tempo definido como arrebatamento da igreja. Porque para acontecer do Estado de Israel florescer, e a gente daqui a pouco vai começar a falar sobre isso, de todas as coisas acontecerem com Israel, a igreja precisa estar fora deste mundo, a igreja precisa estar arrebatada. Então, Jesus fez uma marcação para Israel do crescimento, o amadurecimento e a prosperidade de Israel e fez uma marcação logo para a igreja de cara ali. Então, e aí eu continuo. É o tempo da colheita dos figos temporãos, representando todos aqueles que aceitaram a Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador e a instauração do reino de Deus. Ou seja, quem são os figos temporãos de hoje? Os figos temporãos de hoje somos nós. E todos aqueles que morreram em Cristo são figos temporãos. Que aceitaram o Nós Messias, vamos Jesus, como Messias. Jesus como Messias. Isso era uma proposta de Jesus para Israel. Israel pecou. Mesma coisa que aconteceu com a vinha da uva Sorek, aconteceu com o figo temporão. O figo temporão deixou de ser Israel. Agora é a igreja. Marcelo, deixa eu Porém, aproveitar rapidinho que você vai pular para uma questão profética já, que eu já estou te acompanhando na apostila, e o próximo parágrafo você já vai começar a entrar no papel histórico de Israel. E aí vamos dar uma sintetizada nesse bloco, pegando da seguinte forma. Por exemplo, o Henrique, que está participando dessa conversa de hoje, o Marcelo, ele está fazendo uma contextualização na história da humanidade, desde Gênesis, pela Bíblia. E aí, o que o Marcelo fez? Se vocês olharem a apostila, Henrique, por exemplo, você vê que o Marcelo, quando ele elaborou a apostila, ele está colocando os simbolismos, por exemplo, a oliveira, a vinha, a figueira. Então, o Marcelo está vindo, construindo na linha do tempo, pela Bíblia, os simbolismos. E agora, o Marcelo, pela apostila, que está lá no capítulo 5, o Marcelo ele começa a explanar essa configuração da representação da figueira, que foi muito bem explicado pelo Marcelo, que a figueira representa Israel, num sentido amplo, mas a figueira não produziu fruto, que é uma questão espiritual de filhos para o reino. Israel renunciou isso quando Israel não aceitou Jesus como Messias, e aí Israel perde essa condição, e aí a figueira continua a florescer com figos temporãos, que somos nós. A segunda colheita que Marcelo deu nesse simbolismo que seria em agosto, essa segunda colheita é lá na frente, quando Jesus voltar e recuperar esse status de legitimidade de Israel que eles perderam. E aí, Marcelo, eu só fiz esse belo resumo, respeitando até o Henrique, para ele com certeza, tentar amarrar, porque agora a gente vai avançar para um outro bloco mais profundo ainda, e é uma questão, porque Brenda que adora história, aí, Marcelo, Brenda que adora história, Marcelo vai vir agora com um avanço muito mais próximo, porque o Marcelo veio trazendo lá em Jesus morreu há 2000 anos atrás. Marcelo agora já vai trazer, mas e eu? O que eu tenho a ver com isso, né, Marcelo? Em 2020. Sim.
Falta um minuto, tá, Marcelo? Se você quiser falta fazer um minuto, spoiler né? para entrar no segundo bloco, aí é contigo. A gente vai entrar numa parte super importante, porque o que Israel tem a ver com a igreja, que tem a ver com o renascimento de Israel, que tem a ver com tribulação, que tem a ver com arrebatamento. O que isso tem a ver com a gente, né? Então, tudo está interligado. Essa é a forma literal de interpretação que a Maranata, que as igrejas evangélicas, em sua grande maioria, ela adota. Não são todas as igrejas evangélicas que adotam isso não, tá, gente? Mas nem por isso eles estão salvos também. Mas isso aí é uma Tá todo linha mundo. literal. É verdade. São interpretações, né? Que não... São as interpretações. Mas a nossa interpretação ela é literal. Ela segue uma linha de tempo, de escatologia muito bem determinada, muito bem alinhada com o tempo. Não tem arestas na linha escatológica que a gente segue. E essa linha escatológica, né, Daniel, se Jesus permitir,